Minha gente, na hora de dormir, preste atenção, hein? Vem aquele zumbido no ouvido, que não é de muriçoca, ou o zumbido que já acompanha o dia todo. No zumbido no ouvido, esse zumbido afeta 48 milhões de brasileiros e pode ter várias causas. Aqui no estúdio eu recebo o Dr. Alessandro Coelho, que vai falar para a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor, como vai? Bem-vindo aqui ao Bom Dia Bahia. Como vai? Tudo bem? Ótimo. Eu deixei a pergunta no ar, então vou começar por ela, que eu falei com o senhor agora há pouco, porque hoje em dia, há muito tempo, as pessoas usam, claro, estão cada vez mais isoladas, a verdade é essa, né? Com aqueles headphones e tal. Isso causa zumbido também? Isso é um motivo para ter zumbido? Sim, Casimiro. O uso abusivo de fones de ouvido, né, exposição a ruído, o trauma acústico é uma das causas de zumbido, né? Começando com o conceito de zumbido, né? O que é um zumbido? Zumbido é um som que o paciente escuta, mas que não tem um estímulo sonoro identificável, um estímulo sonoro externo, né? É uma doença, não é uma doença, é um sintoma, na verdade, de que algo não vai bem no ouvido. É uma doença altamente prevalente, né? Cerca de 48 milhões de brasileiros têm zumbido. E existem várias causas para elas, né? O zumbido é uma patologia que está muito associada à perda auditiva. E com a exposição hoje em dia, depois da pandemia, home office, né? Então, muitas reuniões ou academia, som alto, essa exposição exacerbada a ruído pode fazer um trauma dentro do ouvido, um trauma acústico e uma perda auditiva induzida Então, o por ruído. zumbido, aquele zumbido, pode ser um sintoma de que você está perdendo a audição, é isso? Exatamente. A principal associação do zumbido, né, a principal doença associada ao zumbido, como o zumbido não é uma doença, ela é um sintoma, a principal patologia associada ao zumbido é a perda auditiva. Ela é assim a top one, né, a primeira doença associada ao zumbido é a perda auditiva. Qual seria o som do zumbido? Seria um som mais agudo? Seria um som, como eu falei, parecido uma muriçoca? Qual é o zumbido mais preocupante, o som mais preocupante? Isso é interessante, Casimiro, porque os pacientes referem zumbido de várias formas. Sim. Então, tem paciente que vai ter um zumbido tipo um apito, outro uma cigarra, né? Então, esses sons são muito variáveis. Então, o paciente pode ter um zumbido tipo cachoeira, por exemplo, que é um zumbido mais grave, e um zumbido mais tipo agudo. Cachoeira, é? Tem. Locomotiva, nossa. Chuva, cachoeira. Aí é muito forte. Então, os pacientes referem zumbido de várias formas, né? Pode ser um som grave ou pode ser um som agudo. Na maioria das vezes são sons agudos, porque as perdas auditivas são mais comuns na frequência aguda da audição, né? Mas isso também não significa que é mais grave ou menos grave. Às vezes a pessoa tem um zumbido e sente uma tontura. O que é isso? O que pode ser isso? Exato. O ouvido interno, né, ela tem uma parte que é responsável pela audição e uma outra porção que é responsável pelo equilíbrio. Né? Essas duas partes, elas estão juntas, elas não estão separadas. Sim. Então, às vezes, o paciente tem zumbido e existem outros sintomas de alterações da orelha interna, como, por exemplo, perda auditiva ou até mesmo tontura. Então, algumas patologias que levam ao zumbido são patologias que também causam tontura, né? Que o leigo chama de labirintite, a gente não gosta muito desse nome, a gente chama de labirintopatia, doenças do labirinto, mas que também podem estar associadas a zumbido. Bom, aqui a entrevista e a consulta de graça também, por isso as equipes do Bom Dia Bahia vão às ruas para saber o que o povo quer saber. E o entrevistado é o Dr. Alessandro Coelho, otorrinolaringologista. Vamos então à primeira pergunta. Bom dia, doutor. O zumbido no ouvido tem cura? É uma pergunta interessante. O zumbido, ele tem cura em alguns casos, porque como depende muito da causa, então algumas causas a gente vai ter cura, mas o mais importante é saber que o zumbido tem tratamento. Então o paciente pode ter zumbido e ter uma redução desse sintoma, melhorando a qualidade de vida, melhorando a qualidade do sono, porque às vezes o zumbido atrapalha sono, a execução de tarefas, a concentração, né? O convívio social, que às vezes é prejudicado pelo zumbido também, né? Então, o zumbido, dependendo da causa, da avaliação que se faz com o otorrino, ele pode ter cura sim. Agora, o zumbido pode ser uma coisa transitória. Por exemplo, eu vou dar como exemplo, carnaval, quando a gente trabalha, ou festa popular, nós colocamos, as pessoas que trabalham em televisão, aquele fone de ouvido e fica uma altura danada. E quando acaba o carnaval, você está com um zumbido terrível no ouvido e você chega a ouvir o som da televisão um pouco distorcido, agudo em algumas vezes. O que é isso? E é perigoso, por exemplo? Isso é interessante, às vezes, até para a gente explicar para as pessoas como é o zumbido. Porque, como eu falei, o zumbido é uma doença prevalente, mas se você perguntar a maioria das pessoas se ela já teve zumbido alguma vez na vida, muito provavelmente ela vai dizer que sim.
né? E esse relato que você me faz, né, da exposição aguda ao ruído, é o que as pessoas mais referem como, eu já tive um zumbido quando eu fui numa boate, quando eu estava no carnaval, passei do lado de um trio elétrico, estava com som alto, quando eu fui para casa, eu senti aquele barulho no ouvido. Esse sintoma de zumbido temporário está relacionado a um trauma acústico, um trauma por exposição, uma pressão sonora aumentada, temporário. Aquele trauma é temporário, depois aquilo se resolve, cicatriza dentro da cóclea e o paciente acaba desaparecendo com seu zumbido. Mas a depender dos decibéis pode ser muito perigoso? Exatamente. Se o paciente tem uma exposição muito intensa, isso pode ser definitivo. Esse trauma pode ser definitivo e o paciente pode ter um zumbido constante. Um outro exemplo é, por exemplo, os trabalhadores que trabalham com exposição a ruído, né, e que não fazem uso de EPI, né, de proteção auditiva. Então, esses pacientes com aquela exposição contínua e prolongada, eles podem ter zumbido, e aí seria um zumbido crônico, não mais esse zumbido temporário. Mais uma pergunta para o doutor Elisandro Coelho. O assunto você já viu, né? Zumbido, que atinge 48% da população Vixe, brasileira. É muita gente, É muita hein? gente. Vamos à pergunta. Doutor, zumbido no ouvido pode deixar a pessoa surdo? As pessoas às vezes não sabem o que vem primeiro, né? Se é a perda auditiva ou se é o zumbido. Isso é uma confusão que os pacientes às vezes fazem mesmo. Então, muitas vezes o paciente, como eu falei, que está associado à perda auditiva, mas não é o paciente sentir a perda auditiva. Às vezes o paciente tem o zumbido, ele não percebe a perda auditiva e quando a gente faz uma audiometria, um exame no consultório, aparece uma perda auditiva. E aí ele acha que perdeu a audição por conta do zumbido. Na verdade, na maioria das vezes é o contrário, o zumbido é uma consequência da perda auditiva. Agora, claro que dependendo da causa, se o paciente tem uma perda auditiva que é lenta e progressiva, esse zumbido pode piorar e acompanhar essa perda auditiva ao longo da sua evolução. Tem mais perguntas? Vamos à próxima, então. Doutor, como eu posso saber se eu tenho um zumbido no ouvido? O zumbido é uma percepção subjetiva. É o paciente que refere que tem zumbido. Existem zumbidos raros em que o examinador também percebe o zumbido, né? São chamados zumbidos objetivos, mas esses zumbidos são muito raros, né? Então, é um sintoma que o paciente é que relata. Ele fala, eu tenho zumbido, eu sinto um barulho e esse barulho não existe, ninguém mais escuta, só eu. Tá? Mas é importante uma avaliação com o otorrino para que a gente... Uma audiometria, Uma isso? audiometria para a gente pesquisar se esse zumbido está associado à perda auditiva. Eu vou fazer um parêntese aqui, Casimiro, porque nem só perda auditiva causa zumbido. Vou deixar isso claro. Às vezes o paciente não tem perda auditiva, ele vai ter doenças metabólicas, doenças vasculares, doenças musculares, por exemplo, disfunção da TM, pode levar a zumbido. A TM é articulação temporomandibular. Então, aquele paciente que tem articulação que dói, que tem algum problema, pode levar a zumbido também. Muitos medicamentos têm como efeito colateral o zumbido, então a perda auditiva não está isolada. E uma outra coisa é que às vezes o zumbido ele é multifatorial, então não é uma causa só que está levando zumbido, mas várias outras causas associadas levando o paciente a ter zumbido. Vamos à próxima pergunta, então, para o doutor Elisandro Coelho. Zumbido no ouvido, que atinge 48% da população, que pode ser sintoma também de perda auditiva. Vamos à pergunta. Doutor, o que provoca o zumbido no ouvido? O que provoca além a gente já falou do fone de ouvido. Do fone de ouvido, exposição acentuada a ruído, como eu falei, doenças metabólicas, outras doenças sistêmicas podem levar a zumbido, medicamentos também podem levar a zumbido. Que tipo de medicamento? Um medicamento assim, clássico que pode levar a zumbido são os salicilatos. O ácido acetil salicílico, por exemplo. O AS, né, que o pessoal conhece. O AS pode provocar zumbido em alguma... E se fala para tomar AS até para afinar o sangue, né? Isso, mas em algumas doses e alguns pacientes podem ter zumbido associado a AS. Anti-inflamatórios podem levar a zumbido, né? Então, alguns medicamentos Mas esses podem levar zumbidos são transitórios? Esses zumbidos medicamentosos, eles costumam melhorar com a suspensão da medicação. Certo. E como tratar do zumbido? O que fazer? Evitar som alto? O que mais? Sim, como tem várias causas, o tratamento vai depender da causa, né? Então, existem algumas causas específicas, por exemplo, se você corrige a perda auditiva com aparelho auditivo, por exemplo, aquele zumbido, ele acaba melhorando ao longo do tempo. Porque naquela região da sua audição que não existia som e que o zumbido gera naquela região, ele vai ser, digamos, mascarado pelo enriquecimento sonoro que o aparelho auditivo traz. Então, isso ao longo do tempo, por neuroplasticidade cerebral, acaba melhorando o zumbido. É muito comum o paciente dizer, eu tenho meu zumbido, às vezes não me incomoda, eu não escuto, mas quando eu vou dormir, eu
escuto o zumbido, eu percebo o zumbido ou o zumbido aumenta. Isso ocorre por um contraste sonoro maior. Durante o dia tem aqueles sons, né, do dia a dia que não faz o paciente perceber, mas quando o paciente está no silêncio, o zumbido piora. Então, se você coloca um aparelho auditivo nesse paciente para corrigir uma perda auditiva, se ele tem perda auditiva, isso pode melhorar. Um outro alerta que eu faço, Casimiro, é que não existe medicamento milagroso para tratamento de zumbido. Sim. Então, a internet está cheia desses Eu ia perguntar casos, isso, né? De fórmulas mágicas, né? Suplementos vitamínicos, né? Até pingos, né? Que pinga, coloca, algumas coisas até são até anedóticas, né? E isso realmente não existe tratamento milagroso. Se você tem zumbido, procure o otorrino para uma avaliação e ele vai ser o profissional mais indicado para tratar o seu zumbido. É o caminho certo. Obrigado pela entrevista. Nada, Samir. Tá bom, Muito doutor? obrigado. É isso aí, vamos cuidar então e ficar atento aos sintomas, como disse o doutor Alessandro Coelho, e qualquer coisa procura, claro, um especialista Perfeito. que é o otorrinolaringologista. Obrigado. Muito obrigado. Um ótimo Samir. dia. Obrigado.